Olá, boa noite. Você que está aí, mais uma vez, ligadinho no programa Vem Olhar a Vida, muito obrigada pela sua sintonia, por estar conosco nessa noite de reflexão sobre as vocações, especialmente nessa semana, sobre a vocação familiar. Boa noite, irmã Luciana, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa noite a você que está aí nos assistindo. Continue conosco, porque haverão muitas reflexões importantes para esse tempo. Nós vamos então lembrar que no segundo domingo de agosto, celebra-se no Brasil o Dia dos Pais. E de 8 a 14 de agosto, a Igreja do Brasil celebra a Semana Nacional da Família. Para abrir esse momento especial do mês das vocações, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar fará um giro pelo Brasil, através das lives, é claro. O evento vai destacar as atividades preparadas nos regionais de todo o país. A Semana Nacional da Família é um projeto consolidado que acontece no mês vocacional para lembrar que ser na família é um chamado. A cada ano, a temática procura evidenciar aquilo que a Igreja põe em relevo, encorajando as famílias a aprofundarem as dimensões bíblica, doutrinal e social, explica o padre Crispim Guimarães dos Santos, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e secretário executivo. Neste ano, situa padre Crispim, aproveitando que o Papa Francisco lançou o Ano Família, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar quis fundamentar na exortação apostólica o tema Alegria do Amor na Família e o lema Dá e recebe, e alegra-te a ti mesmo. Dessa forma, assim como a proposta do Papa pretende chegar a todas as famílias do mundo por meio de várias atividades de caráter espiritual, pastoral, cultural a serem realizadas nas dioceses, paróquias, universidades, no contexto dos movimentos eclesiais e associações familiares, no Brasil, a Semana Nacional da Família será um instrumento valioso, colaborativo, para fazer as pessoas experimentarem que o evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira. É muito bom poder dividir nossas alegrias na família. É isso que nos faz mais gente, seres humanos. Hora da Família ainda pode ser adquirido em formato digital. Também você pode procurar, se for do seu interesse. Então, agora nós vamos assistir um vídeo produzido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que vai nos mostrar a alegria do amor. O padre Rafael Fornazier, ele vai apresentar os aspectos eclesiológicos, doutrinais, das duas exortações apostólicas. Acompanhe. Me refiro ao conceito de igreja doméstica, igreja, portanto, estamos falando, né, eclesialmente, igreja doméstica, e igreja como família de famílias. São duas expressões conceituais que a gente vai encontrar ao longo dos documentos do magistério da igreja nos últimos anos e que eu acredito nos provocam a pensar um pouco mais essa relação família e igreja e família, justamente tentando aprofundar aspectos eclesiológicos, tanto da Familiaris Consórcio, da Amoris Laetitia, que se enraizam numa longa tradição doutrinal, que também pensa, reflete, obviamente, a relação desses dois âmbitos. Bom, em primeiro lugar, acho importante a gente recordar que nos primórdios, no início da igreja, por sinal, estamos num período muito interessante, muito importante, esse período pascal, as celebrações, a liturgia durante esse período nos convidam a mergulhar no início da igreja, que nos é contado pelos Atos dos Apóstolos. Embora a gente ainda vai celebrar Pentecostes, que dá esse impulso, né, a igreja nascente, né, costumamos dizer que a igreja nasce do lado de Cristo transpassado e tem o seu impulso, a sua, digamos, abertura pública a partir de Pentecostes,
Mas é interessante que a igreja, após a Páscoa, após a celebração da Páscoa propriamente dita, nos propõe ler durante esses dias textos dos Atos dos Apóstolos. E até os evangelhos nos convidam a pensar também a igreja, né? Então, acho que estamos aí bem em sintonia. Por sinal, no domingo, esse domingo passou, o evangelho falava da vinha, né? Jesus como a vinha, que é uma das imagens também da igreja, ao lado daquela imagem que Paulo nos traz, que é a imagem do corpo, né? A igreja é um corpo, e nós somos os membros desse corpo, mas o corpo é o próprio Cristo, e nós somos os seus membros. A vinha é o próprio Cristo, nós somos os ramos. É o Cristo total é a vinha. Nós estamos ali como que enxertados nesta vinha, né? Então, nos inícios primórdios da igreja, cabe recordar que a igreja começa nas casas, assim como o documento Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, recordou, o documento 100 da CNBB, recordou para nós as nossas reflexões no Brasil. A igreja começa nas casas, então se fala de uma igreja-casa, e pouco a pouco vão surgir, né, as décadas vão passar, vão vir aí também alguns séculos, as paróquias começam a surgir, e aí nós temos as igrejas-comunidade, né, igrejas-comunidade. Essa relação, ela é fundamental para nós, igreja-casa ou igreja-lar, igreja-comunidade. É uma relação que nós devemos manter e estreitar sempre cada vez mais. Ora, a expressão igreja doméstica, a gente encontra no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, na Luz dos Povos, em 1964, uma única vez. Depois, fazendo assim um percurso, trazendo aqui para próximo a nós, a gente vai na Conferência de Medellín, na Colômbia, em 1968, nós temos também uma única vez essa expressão aparece ali, falando da família, tá? Me desculpe, agora recordo, sempre falando da família. Família como igreja doméstica, tá? A igreja doméstica, uma pequena igreja, em latim nós vamos dizer ecclesia doméstica ou domus ecclesiae, aí também tem um debate que a gente poderia fazer, domus ecclesiae, muitas vezes se voltando mais para aquela realidade nascente da igreja, né? Mas vamos colocar aqui igreja doméstica como família, né? Igreja nas casas. Na Conferência Latino-Americana de Puebla, no México, essa expressão vai aparecer aproximadamente 8 vezes. Então, isso em 1979. São João Paulo II, portanto, já no seu discurso inaugural, utiliza essa expressão. E, a um dado momento, vai surgir também essa afirmação. O futuro da evangelização depende, em grande parte, da igreja doméstica. Uma frase, assim, contundente, que permanece até os dias de hoje, para nós e para toda a igreja, de fato, né, que vai perpassar os documentos da igreja no que concerne à família. Bom, avançando um pouco mais, 1979, 1981, nós temos, portanto, por isso estamos celebrando os 40 anos da Familiares Consórcio, né, 2021, 1981, essa expressão igreja doméstica, ela vai aparecer quase 11 vezes. Por sinal, né, em 1981, também João Paulo II cria o Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, que também completa 40 anos, me permito recordar, completa 40 anos também, agora dia 13 de maio, dia das aparições em Fátima. Então, voltando a Familiares Consórcio, eu destaquei aqui o número 21, né, que eu acho muito interessante, porque é isso que me interessa tentar trazer um pouco para nós nesta noite, né? Essa relação igreja doméstica e igreja como um todo, né? Que já eu vou colocar como sendo igreja família de famílias, é a outra expressão que eu citei para nós, certo? Então, igreja doméstica, família, as nossas famílias, e a igreja enquanto família de famílias. E tentando aprofundar um pouquinho, trazendo para nós essa relação, pensando a partir da doutrina da igreja, que eu estou aqui simplesmente pontuando, né? Então, o número 21 diz o quê?
da Familiares Consórcio. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também, por isto, se pode e deve chamar igreja doméstica. Então, seja uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial, de toda a comunhão eclesial. Então, a gente pode pensar, de fato, expressão da igreja, por isso mesmo, o Papa diz, ela pode se chamar igreja doméstica. Alguns anos mais tarde, em 1992, outra Conferência Episcopal Latino-Americana de Santo Domingo, na República Dominicana, a expressão igreja doméstica vai aparecer aproximadamente 6 vezes. No documento de Aparecida, também, ela aparece 3 vezes. Aí chegamos próximo ao sínodo, aos 2 sínodos, né, da família, convocados pelo Papa Francisco. Vocês devem talvez saber, mas se não, nós recordamos que para um sínodo se constitui um texto de trabalho. É constituído, elaborado um texto de trabalho, em latim, Instrumentum Laboris, e foi feito esse texto, né, em 2014, para o primeiro sínodo extraordinário, como nós vimos, espero que vocês tenham visto aí no vídeo, agora há pouco, né, no pequeno breve documentário sobre Amoris Laetitia. Então, para 2014, o primeiro Instrumento Laboris. Nele, igreja doméstica vai aparecer 4 vezes, se referindo à família. Depois, no final do sínodo, nós temos o primeiro relatório, que foi chamado Relatório do Sínodo, Relatio Synodi, em latim. Então, em 2014, no mesmo ano, né, após o sínodo, nós temos também nesse texto a presença dessa expressão por 4 vezes. Depois, no ano seguinte, 2015, o novo instrumento de trabalho vai trazer a expressão 7 vezes. E, ao final, na relação final, texto final, que os bispos entregam para o Papa, aparece também 6 vezes. E na Amoris Laetitia, vai aparecer 7 vezes a expressão igreja doméstica. Aí eu cito o número 67, que diz o seguinte: assim, diz o Papa Francisco, né, os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. Muito interessante, não é? Os cônjuges são, de certo modo... Daqui a pouco eu vou voltar a algumas considerações, tá? Talvez no segundo bloco. Eu estou aqui fazendo primeiro um panorama para nós. Se der tempo, já no primeiro bloco, já faço algumas considerações, mas no segundo farei essas considerações um pouco mais, digamos, com o tempo que nos é permitido. Então, assim, o Papa continua, constitui uma igreja doméstica, de tal modo que a igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã, que o manifesta de forma genuína. Isso aqui é muito forte. E diga-se de passagem, o Papa está citando o texto, né? Literalmente, ipsis literis, o Papa está citando o texto do relatório final. Ele começou afirmando, ele abre aspas e cita, né? E é, de fato, uma afirmação muito forte, né? Os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica, de tal modo que a igreja com o I maiúsculo, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã, que manifesta esse mistério, né, de forma genuína. Como disse, eu volto já para tecer alguns comentários. Bom, depois a expressão, então, aqui, breve, então, panorama sobre essa expressão igreja doméstica, onde ela apareceu, como é que a Familiares Consórcio, pincei ali um número da Familiares Consórcio sobre, utilizando a expressão, pincei ali na Amoris Laetitia, utilizando a expressão igreja doméstica, e agora, essa expressão me parece importante e bem particular, como é que eu diria, né?
algo que nos provoca e deve nos provocar também a pensar um pouco mais a realidade da igreja, a partir da família. É a expressão, já anunciei, família de famílias. Ora, os documentos da igreja sempre utilizam ainda a expressão igreja como família de Deus. A gente já vê isso lá na Gaudium et Spes, né? Mas isso em tantos outros documentos a gente vai encontrar. Igreja como família de Deus. Porém, família de famílias vem aparecendo nos últimos tempos. Igreja como família de famílias. Notem uma coisa também, eu achei importante a gente notar, que família enquanto igreja doméstica, não é que é também assim, utilizada, uma expressão que foi utilizada assim, abundantemente, né? Se a gente pegar do concílio, quase 15 anos depois, em Puebla, João Paulo II, que vai dar uma ênfase, aparentemente ele dá uma ênfase na utilização, né, desse conceito. E aqui um novo conceito também, que nós encontramos, em todo caso, daquilo que eu pude pesquisar e buscar, pode ser que tenha aí outros documentos, né, que me passaram um pouco sem eu perceber, mas eu vou encontrar essa expressão, igreja como família de famílias, no documento de Aparecida, em 2007, na Conferência Episcopal Latino-Americana, realizada aqui no Brasil, em Aparecida, em 2007. Aparece uma única vez, se referindo à comunidade eclesial. Não é? Comunidade eclesial. Sim, comunidade eclesial, igreja. E agora você vai acompanhar conosco o depoimento do casal Kátia e Luiz, lá da Diocese de Joinville, que vai dar um testemunho sobre a vida de família. Olá, paz e bem. Eu sou a Kátia. Eu sou o Luiz. E somos o casal coordenador nacional da Pastoral Familiar. E hoje viemos trazer essa mensagem para vocês. Estamos na Semana Nacional da Família, onde o tema é a alegria do amor na família. Cada família é um bem, uma força para a igreja. Que possamos dar testemunho da beleza da família cristã e que possamos viver essa maravilhosa vocação. O Papa Francisco nos diz e nos pede, né, que a gente possa dar testemunho aos nossos jovens, fazer com que eles redescubram o valor do sacramento do matrimônio. E como fazer isso? Através da nossa vivência e testemunho de casal e testemunho de família. Lembramos sempre que a família nasceu primeiro no coração de Deus. É um projeto divino. É um bem maior. A família é um dom e uma graça muito grande nos dada por Deus. Por isso nos pede, inclusive, que possamos ser coautores junto a Ele na promoção da vida, na geração de novas vidas. E é dentro da família que tudo começa, tudo inicia, né? A vocação do jovem, do adolescente, né, ela vai se desenvolvendo dentro da família, de acordo com aquilo que a família vai lhes proporcionando. E lembramos também que vocação aqui não significa apenas a vocação ao matrimônio, ao sacramento do matrimônio, mas toda e qualquer vocação, ela nasce primeiramente dentro da família e é a partir da família que ela se desenvolve. Então, a importância da família nessa formação do jovem, da criança, do adolescente, para que quando ele chegar na sua idade adulta, no momento de discernimento de uma vocação, ele tenha segurança naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai escolher. Então, a importância da família nesse processo educativo e formativo da criança e do jovem e do adolescente. Ser família hoje é um desafio, sim, com certeza, né? Vemos cada vez mais os pais correndo para lá e para cá, né? E sem tempo para os filhos. Mas veio a pandemia e nossos valores... tivemos que voltar para a nossa pequena família doméstica, né? Lá o nosso núcleo familiar. Tivemos que reaprender a conviver, né? Pais e filhos juntos. Tivemos que dar uma parada na nossa vida. E isso nos fez chamar a atenção de quanto estamos longe dos nossos filhos, né? Vivendo diferente. E o projeto de Deus é esse, que sejamos perto, né? E trabalhando em família, unidos.
Esse é o nosso testemunho de fé, levando a mensagem do Evangelho aos nossos filhos. O Papa nos pede, inclusive, que o tempo é superior ao espaço, né? Ou nos diz isso, né? Na Amoris Laetitia, porque justamente esse tempo que nós deveremos dispor ou dedicar aos nossos filhos deve ser um tempo de qualidade, né? Um tempo com muito carinho, com muito amor, e quando estivermos com eles, realmente seja de corpo e de alma, não seja apenas estar juntos, mas estar na totalidade, se doando totalmente ao filho ou à filha, né? Para que ele tenha e perceba essa segurança a partir do pai e da mãe. Que possamos levar essa mensagem de alegria a todas as famílias, né? Que vale a pena ser família, que possamos realmente nos basear e nos inspirar na família de Nazaré. Sagrada Família de Nazaré, A vossa família, nossa é. Obrigada, Kátia, Luiz, pelo belíssimo testemunho de vocês. Que gostoso, né? Ver essa beleza da vida em família, dessa construção conjunta com as bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe, os recompense e abençoe igualmente todas as famílias do mundo, para que sejam sinais do amor e da bondade, da beleza de Deus. E vamos, neste momento, ouvir mais um pedacinho de uma reflexão com o Padre Rafael sobre a exortação apostólica com o tema A Alegria do Amor em Família. Ouçamos. Então, muito bem, vamos dar continuidade a essa nossa primeira intervenção nesse seminário, organizado, portanto, pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, juntamente, obviamente, contando aí com o apoio de movimentos, serviços, institutos familiares pelo Brasil afora, né? Então, eu retomo o que eu dizia agora há pouco a respeito dos dois conceitos, né, que eu trouxe para nós, para pensar um pouco os aspectos eclesiológicos, um pouquinho somente, porque realmente o tempo é breve e necessário que façamos assim, mas é também para nos provocar aí a conduzirmos possíveis aprofundamentos, né, a esse respeito, trazendo esses aspectos eclesiológicos a partir dessa relação do conceito, da expressão conceitual igreja doméstica e igreja enquanto família de famílias. Antes de tocar em alguns pontos nessa segunda parte, eu faço uma observação em relação ao percurso doutrinal que a igreja vem fazendo, que é a seguinte: nós temos aí um pouco um acento em relação ao sacramento do matrimônio que tende a pensar um pouco mais a família, né? a abarcar um pouco mais a realidade familiar e não somente a realidade conjugal. É algo que a gente vai percebendo ao longo dos textos, né? Às vezes a gente percebe ainda, obviamente, como se diz, o sacramento do matrimônio é um casal que está ali celebrando, porém, ele tem o seu impacto na vida familiar, né? Tem seus desdobramentos na vida familiar. Não é à toa até que o próprio sacerdote, no momento está ali como testemunha, né, do matrimônio de duas pessoas, ele pergunta se o casal também está disposto a acolher os filhos daquela relação, né, os filhos que Deus lhes conceder. Então, é importante, e tem sido importante, pensar, e por isso nos últimos anos também, uma reflexão que abarque um pouco mais as relações familiares e não só a relação conjugal. E muito mais ainda, né, pensar a família no campo da teologia, não só o sacramento do matrimônio, né, é algo também que nos últimos tempos a gente tem aprofundado. Pensar a família na teologia, não só o sacramento do matrimônio, como em alguns momentos foi mais o foco, pensar o sacramento, as questões mais do direito matrimonial, e a família parece ter ficado, às vezes, um pouquinho, né, em seus relacionamentos, um pouquinho, digamos assim, sem a devida atenção. Não que tenha sido esquecida, mas poderia ter tido uma atenção um pouco maior. Mas isso eu estou me referindo, né, a uma mudança que tem aí já umas 4, 5 décadas, porque isso já vem com, digamos, um impacto de mudanças de transformação já desde o Concílio Vaticano II.
e vai chegando aos nossos dias com um pouco mais, digamos, de aprofundamento em relação às relações familiares. E é isso que eu queria ver um pouco nesse segundo ponto, não é? Quando a gente aproxima, nessa segunda parte da minha intervenção, quando a gente aproxima esses dois conceitos, igreja doméstica, a família enquanto tal, mas sem reduzir esse conceito, né? Que ele pode ser ampliado também, pensar na própria realização da igreja, e por isso mesmo a gente relaciona esse conceito com o conceito de igreja como família de famílias. Né? E eu quero pensar isso do seguinte modo: nós, na Evangelii Gaudium, para pegar aqui também mais contribuições do Papa Francisco, no número 66, vocês já devem ter visto, é um número que fala sobre a família, e eu cito, porque depois vou tecer alguns comentários a partir dele. Eu não vou citar todo o número, mas a primeira parte, a primeira metade em todo caso. A família, diz o Papa Francisco, atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. Essa afirmação aqui é um constato social, né? É um constato da realidade que nós podemos aí tocar, certo? A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, um conceito clássico também, né? Não é o nosso tema aqui hoje, fala da família como célula básica da sociedade, né? Núcleo base, enfim, seminário das coisas públicas, algo que há séculos, desde da Grécia Antiga, a gente vem trazendo isso para reflexão, e a igreja assume muito, e não só a igreja, né? A própria Constituição do Brasil também traz um pouco isso, essa ideia do núcleo. Aí continua, a família é o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. Eu não vou comentar essa segunda parte. O que me interessa aqui é essa atenção do Papa Francisco à fragilidade dos vínculos que grandes autores, sociólogos, filósofos da atualidade têm apontado também. Uma fragilidade nos nossos relacionamentos, as rupturas se tornaram mais, digamos, rápidas e fáceis, né? Aparentemente. E o Papa constata que isso não é próprio da família, isso está também em todas as comunidades e vínculos sociais. E isso, de fato, está também na nossa realidade eclesial. Nós experimentamos isso também na nossa realidade eclesial, nas nossas comunidades. Há uma certa fragilidade dos vínculos. Porém, eu me refiro aqui a um outro trecho da Evangelii Gaudium, o número 28, então citei agora o 66, volto lá atrás, no número 28, onde o Papa fala da paróquia, e ele traz essa ideia de plasticidade. Falando da paróquia, ele vai dizer que a paróquia tem uma certa plasticidade, por isso ela se adaptou ao longo dos séculos, e ela está aí ainda. Alguns quiseram decretar, né, a falência, digamos, o fechamento das paróquias, porque, segundo alguns, isso não teria mais futuro, precisaria de outros estilos de vida comunitária. Porém, a paróquia está aí, é inegável, e ela sobreviveu, o que é inegável também, a séculos de história. E o Papa afirma que é uma certa plasticidade. Ora, no campo da sociologia, dos nossos estudos em sociologia, também é costume aplicar à família uma certa plasticidade. A família tem uma plasticidade também, ela conseguiu também se adaptar. Quando decretaram também a morte da família na década de 70, ela surpreendeu todo mundo e continua surpreendendo. Obviamente, ela está reinterpretando as relações, tentando se adaptar, tentando se situar, e aparentemente este é o caso também das nossas comunidades paroquiais. Em todo caso, me parece que este é também o convite para as nossas
comunidades também paroquiais. Se a vida da grande igreja, bom, a gente pode voltar ao que foi afirmado pelos papas, quando eu retomo esse texto do Papa Francisco, a igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas, ou seja, para pegar a imagem que a gente aplica muito ao contexto social, né? A família como célula da sociedade. Aliás, Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, fala dos deveres da família em 4 pontos, né? Em 4 pontos. Ela tem que ser comunidade de pessoas, ela tem que ser o santuário da vida, ela é célula da sociedade e ela é igreja doméstica. A missão da família, ele resume em 4 pontos, e, de fato, se a gente pega essa imagem, família como célula da sociedade, não como uma célula fechada em si mesmo, que é impossível para a vida, para a sobrevivência de uma célula, é preciso que ela esteja em contato com outras células para sobreviver, em todo caso, em condições, digamos, naturais, normais, né? Na nossa vida biológica, as células estão unidas e estão se relacionando umas às outras, e a família não é uma célula isolada, pelo contrário, ela cresce e se desdobra em outras células. A igreja também, enquanto igreja que está presente em todos os lugares, né, deste nosso mundo, é formada de famílias, portanto, igrejas domésticas, que estão ali relacionadas em rede, né? Nas suas relações familiares, mas as suas relações com as outras famílias, que são outros familiares, mas que são amigos, e, portanto, a igreja se concretiza ali. Pode acontecer que nem todos os membros de uma família ou de outra estejam caminhando, mas tem sempre ali alguns que caminham. Bom seria que todos estivessem, né? E que pudessem, mas o que a gente percebe também é que sempre há alguém, né, da família puxando aquela família também, o que, por sinal, é um outro aspecto da presença da igreja nesse mundo. Igreja, mais uma vez, como família de famílias, é que nós levamos a nossa realidade, né, para junto de Deus. Nós trazemos essa realidade, ainda que seja por meio de alguns representantes, né, das nossas famílias, quando os outros não vão ou deixam de participar, ou às vezes passam um tempo sem participar, depois voltam. Claro que desejamos que todos façam um caminho comunitário eclesial, né? Mas nem sempre é assim, e temos que acreditar também que essa igreja, família de família, sustenta aqueles membros também das famílias que estão caminhando um pouco sozinhos. E aquelas famílias que caminham juntos, que bom, também se abrem para ajudar, para também ir no sentido da missão da igreja. Uma outra observação que concerne o que eu disse anteriormente, mas que trago aqui para esse segundo bloco, é que uma tomada de consciência que foi sendo feita é que a família deixou de ser somente a destinatária da missão da igreja e passou a ser ela sujeito também. Havia esse foco. Às vezes, nos documentos, ainda há um pouquinho disso, esse distanciamento, né? Isso aqui, tanto o documento de São João Paulo II, quanto o documento do Papa Francisco, às vezes há um pouquinho esse distanciamento, que é normal, né? Quando você fala assim, a igreja deve cuidar das famílias, a igreja deve ir até as famílias, mas a igreja é família, né? Quem vai cuidar disso? Não são só os bispos e padres, né? É claro que quando se diz a igreja, se pensa também na responsabilidade primeira, que aí sim compete ao bispo, compete aos sacerdotes, que são colaboradores do bispo, mas quando nós falamos, e aqui entra, porque o tempo já vai avançando, entra um ponto que eu queria sublinhar com força. Me parece que precisamos aprofundar mais essas afirmações dos papas, de tal maneira a pensarmos mais da seguinte maneira: quando nós falamos igreja, temos que pensar mais igreja formada por todos nós e por todas as famílias, que há sim os seus pastores, né?
mas uma igreja que realmente é formada por todos nós. Então, não posso dizer, a igreja vai evangelizar as famílias, porque, de fato, quer dizer, nós dizemos, né? Mas seria melhor dizer, bom, a família evangeliza a família, a igreja evangeliza, mas nós evangelizamos, nos evangelizamos, porque nós é que compomos essa igreja. Todos nós, né? Todos nós, como membros desse corpo, batizados, portanto, fomos inseridos na vida de Cristo, né? Mais ainda na Trindade, a Trindade foi inserida em nós, né? Gosto sempre de dizer isso. Há dois movimentos, nós somos mergulhados, a palavra batismo recorda isso, né? Mergulho, somos mergulhados, diz lá São Paulo, na morte de Cristo, para ressurgir para a vida nova, mas a Trindade mergulha em nós, ela vem em nós. Então, isso é muito forte, ou seja, então nós somos, aí nos tornamos o quê? Outros Cristos, cristãos, outros Cristos, corpo do Cristo, do único Cristo. Então, a igreja é corpo do Cristo. Então, nós, as famílias que compõem essa igreja, compõem, de fato, esse corpo de Cristo. Então, essa frase, essa afirmação do Papa Francisco é muito forte, mas se a gente volta também a afirmação de João Paulo II, que a igreja doméstica é revelação, é atuação da comunhão eclesial, isso é muito forte. É uma revelação, atuação da comunhão eclesial. Isso, para nós, me parece, a gente precisa tomar uma consciência cada vez mais aprofundada disso e provocar também os nossos pastores a pensar sobre isso. Voltando à questão da plasticidade, portanto, a família tem uma plasticidade, a paróquia enquanto família de famílias, vamos entender paróquia, não a nossa estrutura burocrática, os nossos prédios, os nossos edifícios, bom, tudo isso é importante, mas sem uma vida por dentro, nada disso tem razão em si mesmo, né? Então, a paróquia enquanto família de famílias, enquanto comunidade de comunidades, enquanto pessoas que estão ali, né, que são membros de famílias, ou que às vezes estão sozinhos também, encontrem ali a sua família, como já dizia João Paulo II lá atrás, na Familiares Consórcio, mas também os outros papas recordam isso, se não tem família ali, a sua família. Então, essa plasticidade da paróquia, que é parecida com a plasticidade da família em se adaptar, vem da nossa capacidade humana de nos adaptarmos também e criarmos meios também para cuidarmos das nossas relações humanas. E de tal maneira, e fazer com que as nossas relações humanas sejam realmente relações familiares. Agora, um elemento que eu acho importante nesta aproximação desses dois conceitos, não é? Mais uma vez, nessa aproximação dessa ideia de igreja doméstica, família como uma igreja nas casas, mas que não se fecha, está ligada às outras igrejas domésticas, que se encontram nas casas, mas que se encontram também no templo maior, né? Na paróquia, na igreja matriz, vamos colocar a coisa um pouco de modo mais preciso, na igreja matriz, ou na capela, ou no espaço para isso, né, da comunidade, ou até a céu aberto, quando é o caso, quando não temos um local para nos reunirmos e temos que fazer isso a céu aberto. Então, nós procuramos, de fato, por essa capacidade de transformar as nossas relações humanas, também de encontrar meios para viver melhor essa experiência eclesial. E aí me parece que, aproveitando toda essa aproximação, é importante também perceber que as relações familiares, aí eu vou pegar agora, já que a família é um exemplo, né? Já que a família é esse... digamos assim, quase que uma expressão, como disseram os papas aqui, não, vou pegar, estou aqui retomando a fala do Papa Francisco, né? A igreja, para compreender plenamente seu mistério, olha para a família cristã, que o manifesta de forma genuína. A igreja, para compreender plenamente seu mistério de corpo de Cristo, né? De povo de Deus, de assembleia, de convocação, de povo enviado à missão, de povo chamado à comunhão,
à solidariedade, né, à dedicação, ao cuidado, ao pastoreio. 2 domingos atrás, né, eu dizia, todos somos pastores, pastoras. Pastor, por excelência, o Cristo, depois, claro, aqueles que ele chama para segui-lo de uma forma mais radical, mas todos, pelo batismo, somos pastores, somos pastoras, e, portanto, também isso acontece no lar, na família, no dia a dia, o pai que cuida, a mãe que cuida, os filhos também que se ajudam e cuidam dos pais também, não, idosos e não só, na velhice. Esses relacionamentos familiares, né, o que eu queria trazer para a gente já encerrando, eles também nos ensinam e devem ensinar a igreja que as relações se tornaram relações extremamente mais dialogais, mais proximais, né? Ainda que haja fragilidade dos vínculos, há uma intensidade maior, uma expectativa maior, não é? De interação, de resposta, e talvez seja por isso que muitos, às vezes, acabam rompendo, porque não houve essa reciprocidade, e, portanto, há como que, não me entendam mal na expressão, uma negociação maior, né? Isso é muito utilizado no campo das relações conjugais, nos estudos sobre a conjugalidade contemporânea. O espaço conjugal é muito mais negociado, no bom sentido, né? O que um deixa de fazer para ajudar a boa convivência, o que o outro faz para melhorar a convivência. Esse é o espaço conjugal, para que as relações se mantenham. Ora, a igreja, na sua realização mais imediata, que é justamente a comunidade paroquial, ou as comunidades de uma paróquia, né, ou de uma quase paróquia, enfim, ela também é chamada a cuidar um pouco dessa reciprocidade, desse espaço dialogal, né, e nisso também tem um papel importante os sacerdotes, que para todos nós é importante, nós padres, que a gente de fato dê espaço, né, para que as famílias estejam ali contribuindo efetivamente, e não somente como, às vezes, pode acontecer, como uma mão de obra, costuma-se dizer, né, uma certa mão de obra barata. Então, vejam como que a família, na sua plasticidade dos seus relacionamentos, que soube se adaptar, e está aí presente ainda também, e fazendo o seu caminho, e ouvindo o chamado de Deus, e se volta também, né, para um caminho, quando é o caso, no seio da Igreja Católica, ouve todos esses ensinamentos, procura viver fielmente esse chamado a ser família, por meio do sacramento do matrimônio, ou às vezes também, quando é o caso de uma ruptura do matrimônio, se manter fiel na comunidade, pelos meios que a comunidade oferece, que a igreja oferece. Essa família ensina para toda a igreja, porque ela é igreja, como que nós podemos sobreviver enquanto comunidade paroquial. É claro que é preciso tomar consciência e tomar decisões. E, sobretudo, e para encerrar, nesse momento em que há uma nova experiência que se acrescenta a tudo isso, a tantos desafios que nós já vimos tendo, que é a experiência virtual, que também, obviamente, tem o seu lado positivo, não só o seu lado negativo, e que também nos provoca a pensar novamente, né? E que é, novamente, um desafio essa plasticidade dos relacionamentos familiares, para que se adaptem no bom sentido, para o bem das relações, para o bem das pessoas, né? E, portanto, falando em termos eclesiais, falando em aspectos eclesiológicos, pensar também como a comunidade eclesial, enquanto família de famílias, pode também aprender cada vez mais, né? E se deixar também moldar pelo estilo familiar de ser. Claro, a família sempre se deixando chamar, né, pelo convite do Senhor, a mudança de vida e transformação, porque no final das contas não podemos esquecer que há sempre um caminho também de mudança e de conversão por parte de todos nós. Então, o vídeo que acabamos de ver foi apresentado pelo padre Rafael Cerqueira Fornazier. Ele é doutor em teologia, com especialização na área
interdisciplinar em ciências do matrimônio e da família pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as ciências do matrimônio e da família. Então, certamente, em algum momento, nos encontramos em uma das suas reflexões em que ele fala com profunda paixão, com tanto amor, dessa vocação familiar. Como é importante, todos nós nascemos de um pai, de uma mãe, tivemos um pai e uma mãe, e a família é formada por pessoas que se amam, que se querem bem, e que constroem laços de amizade fundamentados sempre na fé. Não importa qual o modelo da sua família, o importante é que vivamos realmente o amor-doação, a alegria da acolhida, do perdão, porque o melhor lugar do mundo é perto das pessoas que nós amamos, é perto das pessoas que nos ajudam a construir a nossa vida, a nossa família. Que linda mensagem, não é mesmo, irmã Lucinha? Tocante. Certamente você que está nos ouvindo, em algum momento, uma palavra tocou mais forte seu coração. Então, aproveite este momento para ligar para algum parente, algum familiar que há tempos que você não entra em contato. Aproveite, esse é o momento. É o momento da graça de Deus. E assim, irmã Lucinha, vamos indo para o final do nosso encontro de hoje. Vem, olha a vida. E você, agradecemos pela sua presença, pela sua participação, por nos permitir entrar neste lugar tão sagrado que é a sua casa, que é seu espaço interior. Obrigada a você que esteve conosco, obrigada, irmã Luciana, obrigada ao Bruno que está nos bastidores. E tenha uma abençoada semana com a sua família. Grande abraço. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Olhar tão profundo, convite gentil, amor em resumo. Chamou o meu nome, tomou minha mão no seu coração. Falava de um jeito assim tão perfeito que me seduziu. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti. Chegou de mansinho, falou da verdade, do reino e do céu. Com graça e com jeito mostrou no seu peito a dor dos irmãos. Apontou o caminho, falou-me da cruz e da grande missão. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor.